Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O verão em Lisboa tem um sabor especial. É o sabor do sal que o Tejo traz, misturado com o cheiro das flores que pendem das varandas da Alfama. Era na nossa varanda, precisamente, que eu, Inês, me sentava todas as tardes, depois do trabalho, a observar a cidade adormecer. 12 anos. 12 anos desde que eu e Diogo nos tínhamos conhecido naquela mesma colina, sob o olhar do castelo de São Jorge. Naquela época, o mundo era feito de promessas sussurradas e beijos roubados à sombra das ruelas. O fado que saía das casas típicas não era triste, era a trilha sonora do nosso próprio romance. Agora, o fado continuava a tocar, mas eu já não ouvia a melodia, apenas a saudade do que tínhamos sido. A nossa vida tinha se tornado um rio tranquilo, previsível. Acordar, levar as crianças à escola, trabalhar, jantar em frente à televisão, dormir. Diogo, outrora um homem de gestos espontâneos e olhar brilhante, agora mergulhava no seu telemóvel como se fosse um porto seguro. O silêncio entre nós não era pacífico, era pesado, carregado de tudo o que já não éramos capazes de dizer. As crianças estavam na casa da avó no Algarve. A casa, de repente, parecia um eco vazio dos nossos dias. Naquela sexta-feira à noite, a quietude era quase palpável. Eu arrumava a cozinha, ouvindo tilintar da louça como se fosse o som mais alto do mundo. Diogo entrou na sala. Esperava vê-lo pegar no comando da televisão, como sempre fazia. Em vez disso, ele aproximou-se de mim. Inês, a voz dele foi suave, quebrando o ritual noturno. Vamos dar um passeio até ao miradouro da Senhora do Monte. Olhei para ele, surpresa. Agora? Já é tarde. Precisamente, ele insistiu, com um sorriso tímido que eu já não via há meses. Por ser tarde. Vamos. O coração deu um salto dentro do meu peito. Era um convite inesperado, uma quebra na rotina. Aceitei. O ar da noite estava quente e envolvente. Caminhamos pelas ruas íngremes e escuras da Graça, iluminadas apenas pelos candeeiros antigos e pela luz que saía das janelas. A cidade, lá embaixo, estendia-se como um tapete de luzes cintilantes a perder de vista até ao rio. Encontramos um banco vazio no miradouro. O burburinho suave de outras pessoas, o cheiro a flores de jasmim, era mágico. Foi então que Diogo me pegou na mão. A sua mão estava quente, firme. Inês, ele começou, a voz um pouco tensa. Há algo que tenho andado a pensar. O que foi, amor? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Ele respirou fundo. Convidei o Tiago para passar o fim de semana conosco. O Tiago, o melhor amigo de Diogo desde a infância. Um espírito livre, fotógrafo, que passava a vida a viajar entre Lisboa e o Porto. A sua energia era contagiante, mas a sua presença era sempre uma visita, um evento. Não uma parte da nossa rotina. O Tiago? Para quê? Perguntei, confusa. Diogo virou-se para mim, e os seus olhos, refletindo as luzes da cidade, estavam sérios. Eu preciso de o ter por perto. Preciso que nós o tenhamos por perto. Ele vê o mundo de uma maneira diferente, Inês. Ele vê a beleza onde nós já deixamos de a ver. Pensei que ele nos podia ajudar. Ajudar com o quê? A minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Uma ponta de desconfiança começou a crescer em mim. O que estaria Diogo a sugerir? Ele apertou a minha mão. A ajudar a encontrar-nos outra vez. A ver-nos outra vez. Não como pais, não como uma equipa que gere uma casa, mas como eu e tu. Como Inês e Diogo. Fiquei sem palavras. A explicação era tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda. Não era uma proposta estranha ou vulgar, era um pedido de socorro. Um pedido de ajuda para reacender uma chama. E vinha do homem que eu amava, mas com quem já não sabia comunicar. Ele é fotógrafo, Diogo continuou, o seu entusiasmo a crescer. Ele capta a essência das coisas. Pensei que ele podia passar um dia conosco, a fotografar-nos, a andar pela cidade, para nos ajudar a recordar quem somos quando estamos juntos.
A minha desconfiança dissipou-se, substituída por uma onda de ternura e esperança. Era a coisa mais romântica, mais vulnerável que Diogo tinha feito por nós em anos. Ele não estava a fugir, estava a tentar construir uma ponte. E o Tiago? O Tiago seria o arquiteto dessa ponte. Olhei para a cidade a nossos pés, para o vasto oceano de possibilidades que se estendia para lá das luzes. E então, olhei nos olhos do meu marido. Está bem, disse, com uma voz que mal era um sussurro. Vamos tentar. O sorriso que ele me deu naquele momento iluminou mais do que todas as luzes de Lisboa. Era o sorriso que eu tinha saudades. E, nesse instante, senti que algo profundamente adormecido dentro de mim começava, muito devagar, a despertar. O sol da manhã entrava pela janela da nossa cozinha em Alfama, pintando de dourado a mesa onde eu, Diogo e Tiago tomávamos o pequeno almoço. O ar estava carregado do cheiro do café acabado de fazer e dos pastéis de nata que eu tinha comprado na padaria da esquina. Havia uma tensão diferente no ar, não era desconfortável, mas sim uma expectativa palpável, como os primeiros acordes de um fado antes da cantora começar. Tiago chegará mais cedo, com a sua máquina fotográfica tiracolo e um sorriso fácil nos lábios. Vestia uma camisa de linho clara que contrastava com a pele morena, e os seus olhos verdes pareciam captar cada detalhe da nossa casa, da nossa vida. Esta tua varanda é um poema, Inês, disse ele, apoiado na ombreira da porta que dava para o pátio interior. As tuas plantas, a maneira como a luz bate nestes azulejos, é a Lisboa que não aparece nos postais. Diogo serviu-lhe mais café, e a sua mão tremia ligeiramente. Percebi que ele estava tão nervoso quanto eu. Esta experiência era um território desconhecido para todos nós. O plano para hoje, anunciou Tiago, pousando a chávena, é simples. Vamos perder-nos pela cidade. Sem destino, sem horários. Deixem que vos mostre a Lisboa que já não veem. Saímos para a rua, e foi como se alguém tivesse ajustado o foco do mundo. Tiago caminhava ao meu lado, enquanto Diogo nos seguia um pouco atrás, observando. O fotógrafo apontava para detalhes que há anos passavam despercebidos aos meus olhos. A maneira como a luz filtrada pelas roupas estendidas nas varandas criava padrões dançantes no chão de calçada, o som de um piano que vinha de uma janela entreaberta, o cheiro do manjericão que uma velha senhora regava na sua varanda. Parem aqui, pediu Tiago, levantando a máquina fotográfica. Inês, olha para o Diogo. Não para a câmara, para ele. Virei-me para o meu marido. Os seus olhos estavam sérios, profundos. Era como se o estivesse a ver verdadeiramente pela primeira vez em anos. As pequenas rugas à volta dos seus olhos que não estavam lá quando nos conhecíamos. A maneira como seu cabelo começava a embranquecer nas têmporas. Diogo fitou-me com igual intensidade, e por um momento, o mundo à nossa volta desapareceu. O clique da câmara quebrou o feitiço. Perfeito, sussurrou Tiago. Isso mesmo. Lembrem-se desse olhar. Continuamos a descer pelas escadinhas de Alfama, e Tiago contava histórias de cada recanto. Sabia quem morava na casa com os azulejos azuis, conhecia a história da fonte que já não corria, lembrava-se do nome do gato que dormitava numa janela. A sua paixão pela cidade era contagiante, e sentia-me como se estivesse a redescobrir não apenas Lisboa, mas a mim mesma. Na Praça do Comércio, paramos junto às colunas do arco da Rua Augusta. O Tejo brilhava ao longe, e o vento brincava com o meu vestido. Diogo, disse Tiago, vem cá. Quero fotografar-vos os dois contra o rio. Diogo aproximou-se e pôs o braço à minha volta. O seu toque era familiar, mas havia uma nova corrente a passar entre nós, uma energia que há muito não sentia. Mais perto, orientou Tiago. Inês, apoie a cabeça no ombro dele. Diogo, segura-lhe a cintura. O corpo dele contra o meu era quente, sólido. Senti o seu coração bater através da camisa, um ritmo acelerado que combinava com o meu. A sua mão na minha cintura era firme, protectora. Fechei os olhos por um segundo, respirando seu cheiro, uma mistura de sabão e da brisa do mar que sempre o caracterizara. Assim está bom, disse a voz suave de Tiago. Muito bom. Quando abri os olhos,
Vi que Diogo me observava com uma expressão que não via há anos, uma mistura de desejo e ternura, de reconhecimento e redescoberta. Tiago baixou a câmara. Estão com fome? Sei de um sítio. O almoço foi numa pequena tasca escondida numa travessa da Baixa. O dono conhecia Tiago e cumprimentou-nos com abraços. Comemos petiscos, bebemos vinho tinto e rimos como não ríamos há tempos. Tiago contava histórias das suas viagens, mas sempre incluía Diogo nas memórias, fazendo recordar tempos passados, aventuras de juventude. Lembras-te daquele verão no Algarve, Diogo? Perguntou Tiago, os olhos a brilhar. Quando decidiste que ias aprender a surfar e passaste a semana toda a cair da prancha? Diogo riu-se, uma risada genuína e despreocupada que me aqueceu o coração. E tu, que passaste o tempo todo a fotografar as ondas em vez de me avisares quando vinha uma grande? Eu observava-os, estes dois homens que partilhavam uma história tão longa, e sentia-me incluída na sua cumplicidade. Tiago não era um intruso, era uma ponte que nos ligava ao que éramos, ao que podíamos voltar a ser. À tarde, subimos ao castelo de São Jorge. Lá no alto, com a cidade a nossos pés, Tiago sugeriu que ficássemos sozinhos por uns momentos. Vou dar uma volta, disse, e desapareceu por entre as ameias. Diogo e eu ficamos junto da muralha, o vento a brincar com os nossos cabelos. O silêncio entre nós já não era pesado, era cheio de tudo o que tínhamos vivido naquele dia. Obrigado, disse eu, pegando na sua mão. Por quê? Ele perguntou, surpreendido. Por me voltares a ver. Por me permitires voltar a ver-te. Os seus olhos suavizaram-se. Eu é que agradeço, Inês, por teres aceitado. Nesse momento, Tiago reapareceu. Desculpem interromper, disse com um sorriso misterioso. Mas o dia ainda não acabou. Tenho uma última surpresa para vocês. A luz da tarde começava a dourar os telhados de Lisboa, e uma nova expectativa pairava no ar. O que nos esperava a seguir? O dia tinha sido perfeito, mas algo me dizia que a verdadeira surpresa ainda estava para vir. O pôr do sol tingiu o tejo de ouro e púrpura enquanto seguíamos Tiago por ruas cada vez mais estreitas e menos conhecidas. A surpresa prometida revelou-se uma pequena casa de fado, escondida como um segredo no coração da mouraria. Uma placa discreta, a voz da alma, e uma porta de madeira desgastada eram o único indício do que se escondia lá dentro. Aqui, disse Tiago, segurando a porta para nós passarmos. O lugar onde o fado ainda é uma oração, não um espetáculo para turistas. Ao entrar, fui envolvida por uma penumbra fresca que cheirava a cera de vela e tempo. Mesas pequenas, toalhas de linho brancas, paredes adornadas com fotografias a preto e branco de rostos marcados pela vida. O ambiente era íntimo, quase sagrado. Havia poucas pessoas, e as conversas eram sussurros que se perdiam no som abafado dos passos no soalho de madeira. Encontramos um lugar num canto, perto de um pequeno palco onde estavam apenas 3 cadeiras, uma para o guitarrista, outra para o violista, e uma vazia, que imagino ser para fadista. Diogo sentou-se ao meu lado, e o seu joelho tocou no meu. Desta vez, nenhum de nós afastou-se. O toque permaneceu, um ponto quente de contato que parecia queimar através do tecido do meu vestido. Tiago sentou-se do outro lado da mesa, os seus olhos a observarem-nos com uma intensidade que me fez baixar o olhar. Pediu uma garrafa de vinho tinto e, quando chegou, serviu-nos com uma cerimônia que parecia ter saído de outro tempo. A redescoberta, propôs, erguendo a sua taça. A redescoberta, repetimos Diogo e eu, os nossos copos encontrando-se no centro da mesa com um tilintar suave. Foi então que as luzes se apagaram ainda mais, deixando apenas o brilho das velas a dançar nas nossas faces. Uma mulher de idade indeterminada subiu ao palco, seguida pelos 2 músicos. Vestia de preto, como manda a tradição, mas um xaréu vermelho drapejava nos seus ombros como uma asa ferida. Sentou-se, olhou para o público, ou melhor, para lá do público, e fechou os olhos. Os primeiros acordes da guitarra portuguesa encheram a sala, gemidos doridos e belos que pareciam vir das profundezas da terra. O violão juntou-se, marcando o ritmo de um coração partido. E então,
Ela começou a cantar. Não era uma voz perfeita, limpa. Era áspera, cheia de arestas e de uma dor tão antiga quanto o próprio rio. Cantava a saudade, a perda, o amor que fica como uma cicatriz na alma. Cada palavra era uma facada, cada melodia um lamento que ecoava nas paredes da pequena sala e, mais importante, no fundo de cada um de nós. Senti os olhos encherem-se de lágrimas. Um aperto no peito impediu-me de respirar. Olhei para Diogo e vi que ele também estava afetado, a sua mão a apertar a taça de vinho com uma força que empalidecia os seus nós dos dedos. Mas não foram as palavras da fadista que me comoveram assim, foi a percepção súbita e dolorosa de que aquela dor, aquela saudade, era exatamente o que eu sentia pela nossa relação. Pelo que tínhamos sido e já não éramos. Sob a mesa, a mão de Diogo encontrou a minha. Os nossos dedos entrelaçaram-se, e desta vez foi ele quem procurou conforto, quem procurou uma âncora naquela maré de emoção. A sua palma estava quente, um pouco úmida, e o seu polegar começou a acariciar suavemente as minhas costas da mão, um movimento pequeno, quase inconsciente, mas que me enviou ondas de calor por todo o corpo. Foi então que senti outro toque. No meu outro braço, pousado sobre a mesa. Tiago. Os seus dedos tocaram levemente no meu pulso, como se estivesse a medir o meu batimento cardíaco, a sentir a vida que corria em mim. O seu toque era diferente do de Diogo, mais leve, mais intencional, como uma pergunta silenciosa. Fiquei imóvel, presa entre os dois toques, entre as duas presenças. A música envolvia-nos, uma terceira entidade na nossa dança silenciosa. O canto da fadista chegou a um clímax, um grito contido de agonia e beleza, e nesse momento exato, os olhos de Tiago encontraram os meus através da penumbra. Não havia nos seus olhos piedade ou curiosidade mórbida. Havia compreensão. Como se ele soubesse exatamente o que se passava dentro de mim, como se lesse na minha alma melhor do que eu própria. A música terminou num suspiro. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. Lentamente, as pessoas na sala começaram a bater palmas, um som contido e respeitoso. Diogo soltou a minha mão para se juntar aos aplausos, e senti a sua ausência imediatamente, como se um cobertor me tivesse sido retirado num dia de frio. Tiago também afastou a sua mão do meu pulso, mas a marca do seu toque permaneceu, uma sensação fantasma que fazia minha pele formigar. A música deles toca-te sempre aqui, não é? Sussurrou Tiago, apontando para o seu próprio peito. Os seus olhos ainda estavam presos aos meus. Diogo olhou para nós, e pela primeira vez, vi uma sombra passar no seu rosto. Não era ciúme, não exatamente. Era apreensão? Incerteza? Como se ele próprio começasse a questionar o monstro que tinha convidado para dentro da nossa casa. Preciso de ar, disse eu, levantando-me abruptamente. A necessidade de escapar daquela atmosfera opressiva, de compreender o turbilhão de emoções dentro de mim, era súbita e urgente. Sem olhar para trás, dirigi-me para a saída, deixando para trás os dois homens, a música e o fantasma do que quer que estivesse a nascer entre nós três na penumbra daquela casa de fado. A noite lá fora estava fresca, e respirei fundo, tentando limpar a cabeça. Mas sabia, no fundo, que nada voltaria a ser como antes. A dança tinha começado, e eu já não sabia se queria, ou conseguia, parar. O ar da noite na mouraria acariciou meu rosto como um amante perdido. Fiquei parada à porta da casa de fado, as mãos a tremer, tentando recuperar o fôlego que a música e aqueles toques proibidos me tinham roubado. Dentro de mim, uma guerra silenciosa travava-se entre a razão e um desejo antigo, recém-despertado. A porta abriu-se atrás de mim. Era Diogo. O seu rosto estava uma máscara de preocupação sob a luz do candeeiro. Inês, está tudo bem. A sua voz era suave, mas eu conseguia ouvir a tensão por trás das palavras. Antes que eu pudesse responder, Tiago saiu atrás dele. Fechou a porta, suavemente, e ficou a observar-nos a uma distância respeitadora, como um médico à espera de diagnosticar um paciente. Precisava de ar, respondi, a minha voz mais firme do que esperava. A música foi intensa. Foi, concordou Diogo, os seus olhos a procurarem os meus. Fez-me pensar.
Os três ficamos em silêncio por um momento, envolvidos pelo murmúrio noturno da cidade. O cheiro a flores de jasmim e a comida de um restaurante próximo encheu o ar, uma mistura intoxicante de doce e salgado, muito parecida com a confusão dos meus sentimentos. Não quero ir para casa, declarei de repente. A ideia de voltar à nossa rotina, à nossa vida ordenada, era insuportável. Podemos continuar a caminhar. Foi Tiago quem respondeu. Sei o sítio perfeito. Sem outra palavra, ele virou-se e começou a subir uma rua íngreme que eu nunca tinha notado. Diogo estendeu a mão para mim, um gesto de reconciliação, de convite. Hesitei por uma fração de segundo, uma fração que ele certamente notou, antes de aceitar. A sua mão fechou-se sobre a minha, forte, uma âncora num mar revolto. Seguimos Tiago, os nossos passos ecoando nas calçadas antigas. Ele levou-nos ao miradouro secreto, não muito longe dali, uma pequena varanda escondida entre os telhados, com uma vista deslumbrante para o castelo de São Jorge, iluminado contra o céu negro. Este é o meu lugar favorito em Lisboa, confessou Tiago, as mãos nos bolsos, a contemplar a cidade. Aqui, sinto-me parte de algo maior. Ficamos os três lado a lado, a beleza silenciosa de Lisboa aos nossos pés. A minha mão ainda estava entrelaçada com a de Diogo, mas o meu corpo estava consciente da proximidade de Tiago, do calor que irradiava do seu braço a poucos centímetros do meu. Obrigado, Tiago, disse Diogo, a voz carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Por tudo. Tiago virou-se para nós, o seu rosto um estudo em sombras e luzes. O prazer é todo meu, velho amigo. Ver-vos, reconectar, é a melhor fotografia que nunca vou tirar. Foi então que Diogo fez algo que me parou o coração. Ele soltou a minha mão e deu um passo em direção a Tiago. Quero que beijes a Inês. O mundo parou. O ar saiu dos meus pulmões. Até os sons da cidade pareceram silenciar-se. O quê? Consegui engolir, a voz um fio. Diogo virou-se para mim, os seus olhos ardiam com uma intensidade febril. Eu vi a maneira como olhaste para ele lá dentro. E a maneira como ele te olhou a ti. Não é sobre traição, Inês. É sobre verdade. É sobre sentir. E eu quero ver-te sentir. Quero ver-te viver. A minha mente era um turbilhão. Isto era loucura. Era perigoso. Era tudo o que eu sabia que devia rejeitar. Mas, no fundo daquele turbilhão, uma pequena chama de curiosidade proibida, de desejo adormecido, começou a crescer. Tiago não se mexeu. A sua expressão era séria, respeitosa. Só se for isso que a Inês quer, disse, calmamente. A minha função aqui é ajudar, não complicar. 2 pares de olhos estavam agora fixos em mim, os do meu marido, cheios de um desejo doentio e de amor, e os do seu melhor amigo, cheios de uma pergunta silenciosa e de uma atração que já não podia ser negada. A ponte estava construída. Diogo tinha-a construído com as suas próprias mãos. Agora, cabia a mim decidir se tinha coragem de a atravessar. O meu coração batia tão forte que temia que eles o ouvissem. A cidade lá embaixo, com todas as suas luzes e segredos, parecia conter a respiração à minha espera. O meu olhar encontrou de Tiago, e naqueles olhos verdes, vi não uma ameaça, mas uma promessa. Uma promessa de sentir, de voltar a estar viva. E, lentamente, quase sem o comando da minha própria vontade, dei um passo em frente. O passo que dei em direção a Tiago pareceu ecoar por toda a cidade. Cada centímetro que me aproximava dele era um território desconhecido, uma fronteira sendo cruzada. O ar estava carregado de uma eletricidade tão densa que quase se podia tocar. Os meus olhos estavam fixos nos dele, e nos seus, vi o reflexo da minha própria hesitação misturada com uma curiosidade avassaladora. Diogo não disse uma palavra. Da minha visão periférica, eu via imóvel, uma estátua de tensão e expectativa. A sua respiração era um sussurro rápido no silêncio da noite. Quando parei, frente a frente com Tiago, restavam talvez 20 centímetros entre os nossos corpos. Eu conseguia sentir o calor que emanava dele,
cheirar o seu aroma subitil de sabonete de cedro e o vinho tinto que tínhamos bebido. O meu coração batia com tanta força que me doía o peito. Tens a certeza? Perguntei, a minha voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Não sabia se me dirigia a Tiago, a Diogo ou a mim mesma. Foi Diogo quem respondeu, a voz rouca, vinda das sombras atrás de mim. Sim. Aquela única palavra, carregada de permissão e encorajamento, quebrou os meus últimos resquícios de resistência. Levantei o olhar para Tiago, e num gesto infinitamente lento, ele levantou a mão. Os seus dedos tocaram primeiro no meu queixo, um contato tão leve quanto a asa de uma borboleta. A pele dele era quente, o toque, reverente. Um arrepio percorreu minha espinha, e fechei os olhos. Não foi um beijo de paixão desenfreada ou de posse. Foi uma pergunta. Quando seus lábios tocaram os meus, foi um contato suave, exploratório, quase inocente. Um teste. Os seus lábios eram mais macios do que eu imaginara, e sabiam a vinho tinto e a noite. Um som abafado escapou-se da minha garganta, um misto de surpresa e rendição. Os meus lábios responderam, movendo-se contra os dele, tentando entender a nova linguagem que estava a ser escrita entre nós. A sua mão moveu-se do meu queixo para minha face, a palma quenta contra minha pele, os dedos a enterrarem-se suavemente no cabelo atrás da minha orelha. Era um toque que não pedia, mas que dava, que convidava. Então, o beijo mudou. Tornou-se mais profundo, mais confiante. A sua outra mão encontrou a minha cintura, puxando-me suavemente para ele, eliminando os últimos centímetros que nos separavam. O seu corpo era sólido e forte contra o meu, um contraste com a familiaridade do corpo de Diogo. Era uma nova geografia para explorar, um novo território a mapear. E no meio daquele turbilhão de sensações, uma parte de mim permaneceu hiperconsciente da presença do meu marido, da sua respiração presa, da sua observação silenciosa. E, estranhamente, essa consciência não arruinou o momento, intensificou-o. Foi como se o seu olhar fosse um fio condutor, aprovando e alimentando cada nova sensação. Foi Tiago quem terminou o beijo, afastando-se lentamente, os seus lábios abandonando os meus com uma relutância palpável. Os seus olhos estavam escuros, as pupilas dilatadas, e a sua respiração era tão ofegante quanto a minha. Manteve as mãos no meu rosto e na minha cintura por um segundo a mais, como se não conseguisse deixar-me ir completamente. Então, lentamente, soltou-me. Virei-me para enfrentar Diogo. O meu corpo tremia, os meus lábios formigavam com o sabor residual do beijo. O que veria nos seus olhos? Arrependimento? Raiva? Ele estava parado no mesmo sítio, o rosto uma máscara de emoções conflituosas. Mas o que dominava não era a raiva. Era algo mais complexo, mais profundo. Era uma admiração quase reverente. Ele olhava para mim como se me visse verdadeiramente pela primeira vez em anos, não como a mãe dos seus filhos, não como a sua companheira, mas como uma mulher. Desejada. Desejável. Inês. O meu nome saiu dos seus lábios como um sussurro rouco, uma oração. Sem uma palavra, fechei a distância entre nós. As minhas mãos encontraram o seu rosto, e puxei-o para mim, selando seus lábios com os meus num beijo que era tudo que o outro não tinha sido. Era faminto, possessivo, repleto de todos os anos de amor, rotina e distância que tínhamos atravessado. Era um beijo de reivindicação, de perdão, de redescoberta. Ele envolveu-me nos seus braços com uma força desesperada, enterrando o rosto no meu pescoço. Perdoa-me, sussurrou ele contra minha pele. Perdoa-me por te ter esquecido. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, lembrei-me de Tiago. Olhei para trás, para o local onde ele estivera, com o coração aos saltos, temendo ver embaraço, ou triunfo, ou ciúme. O miradouro estava vazio. Ele tinha ido embora, deixando-nos sozinhos na varanda, com o fantasma do seu beijo entre nós e uma nova e perigosa porta aberta para o futuro. Diogo pegou na minha mão. Vamos para casa. A caminho de casa, o silêncio entre nós já não era o mesmo. Estava carregado de promessas não ditas e de perguntas sem resposta. A noite tinha mudado tudo.
E quando as luzes de Alfama nos receberam, uma única e perturbadora pergunta ecoava na minha mente, ditada pelo sabor do vinho e do pecado que ainda sentia nos lábios. O que acontecerá amanhã? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.